Vou me apresentar, então, né? Já que a gente... Tá, eu sou geólogo, eu tenho especialização na Federal do Rio de Janeiro em prospecção de gemas e metais preciosos. Tenho uma especialização na Unicamp de administração e política de recursos naturais. Tenho doutorado aí em Rio Claro na relação a águas mineiro-medicinais, né? Os potenciais bioativos das águas minerais, né? Principalmente os inorgânicos. E tenho pós-doutorado na Federal do Espírito Santo, com relação à geologia médica, né? Com relação à geologia médica positiva, ou seja, no meu último estudo foi nas áreas radioativas monazíticas lá de Guarapari, no Espírito Santo, tentando mostrar que, além de não fazer mal, aquilo pode fazer bem para a saúde, para a pele, inclusive com efeitos medicinais, principalmente para doenças crônicas, não crônicas que não são transmissíveis, né? Então, são reumatismo, doença de velho, né? Um dia vocês vão chegar lá, são doença de velho. Só que o velho, isso é muito importante para quem mexe com o meio ambiente, como vocês, porque cada vez o meio ambiente está se mostrando, e hoje eu faço parte, eu sou membro especialista da IUCN, né, WCPA, que é International Conservation Nature, e World Conservation Protected Areas, né? Então, os parques e tal, então eu faço parte como membro do grupo especialista em bem-estar e saúde voltada para a natureza. E o nosso lema, eu participei mais nessa semana, é sobre medicina is a good medicine, né? A natureza é uma boa medicina. E, principalmente, né, quando você está em área urbana, o crescimento populacional praticamente ele está quase, e até 2035, em região urbana, 75% da população mundial vai viver em regiões metropolitanas, não é só urbana, metropolitana. Então, essas regiões aí, elas, pela conurbação, pelo excesso de gente, né, que eu falei de gafanhoto, lembra? Cada vez que você tem parques, que você tem áreas verdes e azuis, que são áreas verdes que tem árvore, né, verde, lógico, e azuis, que tem água, seja rios, lagos, canais, fontes, nascentes. Então, esses espaços verdes e azuis, eles são cada vez considerados de importância vital para a saúde humana, especialmente para os habitantes de cidades onde a pirâmide de idade está invertendo, ou seja, a população mundial ela está ficando mais velha, principalmente aqui, no Brasil e nos países desenvolvidos, né? O Brasil está querendo ser desenvolvido, mas está. Então, hoje nós temos muito problema de saúde. Então, o que as pessoas estão vivendo mais e elas acabam tendo doenças crônicas, que nem eu tenho reumatismo, meus dedos já estão entortando, problema de pele, queda de cabelo, rinite, vários problemas. Aí vocês procuram doenças crônicas não degenerativas, tá? Ô, Fábio, desculpa interromper, mas assim, então áreas verdes, assim, parques seriam medicinais, no caso, então, você está falando. Sim, eles não só... hoje no Brasil existe, até vou participar essa semana em São José dos Campos, do Congresso das PICs. PICs são Brasil, Brasil é especial, né? Tem nome diferente, mas no mundo inteiro são as CAMs, né? Complementar Alternative Medicine, são as medicinas alternativas ou integrativas. Então, no Brasil, PICs são práticas integrativas e complementares. Justamente o que eu vou falar é justamente isso, ou seja, a importância da natureza urbana através de espaços verdes e azuis, né? Nesse tipo de, não só tratamento, porque a medicina não envolve só tratamento, ela envolve a prevenção e a melhora do bem-estar e da qualidade de vida do doente, né? Então, tudo isso é medicina. Esses espaços verdes e azuis, eu tenho mais de 300 trabalhos que eu já baixei na internet sobre os ensaios clínicos, né? E as meta-revisões bibliográficas de que isso faz bem para a saúde, inevitavelmente. Mas quem se quer provar, e o meu enfoque que eu utilizei no meu pós-doutorado, são os fatores naturais terapêuticos, ou seja, quais são os fármacos que, evidentemente, a natureza fornece
para fazer bem e no que elas podem fazer bem e em que teor que eles podem fazer bem, né? Porque o fármaco, quando é muito, ele pode matar também, né? Então, os fatores naturais terapêuticos, o que seriam? As águas medicinais, as lamas, as argilas, os climas, os sais, evidentemente os bioativos e os zooativos, né? Mas a minha área é mais a parte abiótica, né? A parte inorgânica, os íons negativos do ar, né? As praias, né? Então tem vários fatores naturais, inclusive a exposição a campos eletromagnéticos, a variação barométrica, tem vários, aí tem quem procurar fatores naturais terapêuticos, vão ver trabalhos especialmente da Romênia e da Bulgária e da Hungria, né, do leste europeu, que são pesquisadores que eu converso, que eu conheço, que têm essa mesma ideia de prospectar os fatores naturais terapêuticos para depois, aí sim, vem o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, os estudantes das áreas biológicas, aproveitar desses fatores naturais dentro do seu grau de bioatividade para poder fazer bem para os seres humanos. E, em alguns casos, não só curar. Quando você caminha num parque, respirando um ar mais limpo de poluição, distante das ilhas de calor urbano, né? Porque normalmente a temperatura embaixo de uma árvore é mais baixa, né? Longe de ruído, né? Que é um problema muito sério, o ruído dessas motos, tudo escapamento aberto hoje, isso é muito mal para a saúde. Escutar passarinho, né? Então isso parece besteira. Paisagens terapêuticas, quem procurar Therapeutic Landscapes vai ver que tem congresso internacional disso. As pessoas que ficam contemplando, como eu fico contemplando aqui, tá vendo? Isso me deixa de melhor humor. Isso aí melhora até meu quadro de saúde, me rejuvenesce. Então, isso é ciência, tá? São natureza no aspecto biológico da saúde humana. E, Fábio? Inclusive, tem gente usando lama para problemas reumáticos de cavalo, né? Para os seres vivos, em geral. Fábio, assim, como você disse, eu não lembro se pegou na gravação, mas a porcentagem, assim, a taxa de a população em regiões metropolitanas vai ser mais alta, né, daqui para frente. Urbano já é maior. Sim. Agora, regiões metropolitanas, regiões que têm conurbação de cidades, cidades com mais de 1 milhão, 2 milhões de habitantes, isso aí, esse está no trabalho vocês podem baixar a nova agenda urbana da ONU Habitat, tá? Saiu o ano 2020, é o que a gente segue lá no IPLAP, no nosso Instituto de Planejamento, né? Que é justamente o planejamento urbano, né? Como que as cidades podem ser sustentáveis e saudáveis, né? Então, lá que eu peguei essa observação bem recente, ou seja, até 2035, 75% da população mundial é metropolitana, né? Então, se tudo der certo, se o Putin não tacar bomba atômica em tudo, né? Então, torce para que não, né? Mas o importante, então, é que as cidades sejam verdes, que as suas águas sejam limpas, que os parques existam, o acesso aos parques, porque quem vai são os idosos, as crianças que mais precisam, porque adulto, marmanjo, que nem nós, eu não, já estou entrando mais na área do velho, tem que estar trabalhando, tem que estar indo em parque toda hora, mas principalmente as crianças, os adultos e os idosos vão nos parques, eles têm que ser acessíveis, têm que ter mobilidade, determinação, essas coisas. Mas o que é fato, o que é cientificamente comprovado por diversas revisões e meta-análises bibliográficas, inclusive ensaios clínicos, é que faz bem para a saúde. Deixa eu perguntar, qual você acha que são os maiores desafios para implantar essas políticas nas cidades para convencer os outros políticos e as pessoas que fazem bem para a saúde, esses parques ecológicos urbanos? Então, Felipe, é o seguinte, essa pergunta é exatamente a pergunta que eu estou levando nesse congresso de sexta-feira agora. Tá? Por quê?
porque eu vou com o vereador e com o secretário de saúde aqui de Piracicaba, tá? Eu vou fazer tipo uma comitiva. Vamos encontrar com a coordenadora nacional das PICs lá, né? E com o médico da Unifesp, que é o naturologista, amigo meu fantástico, de como implantar. Então, existem alguns municípios que já estão implantando. Por exemplo, em Águas de Lindóia, bom, começando, as PICs é previsto na portaria 971 de 2006, que para você ter essas PICs, hoje, começaram com aquelas 4 que eu te falei. Hoje são mais de 30 PICs, são várias medicinas. Cristalterapia, musicoterapia, dançoterapia, várias hoje, ou são várias, né? PICs que você pode fazer. Ela tem que passar por uma vontade política da governança municipal. Ou seja, tanto o prefeito tem que investir, quanto que a Câmara tem que fazer uma legislação específica, pautada na legislação federal, né, do Ministério da Saúde, pautada nas PICs, né? Então, Águas de Lindóia nós fizemos, né? Eu ajudei a escrever. Já tem uma legislação em Águas de Lindóia relativa à PIC. Barueri tem outra, só que Barueri é com acupuntura. Então, realmente, vamos dizer, o trato com a natureza, né? Desde a preservação até a conservação, né? Até o aproveitamento, né? Se Deus quiser, sustentável, que não é muito, né? Que, aproveitar que está gravando, né? Hoje, com 60 anos, eu considero os seres humanos verdadeiros gafanhotos, né? A gente começou a estudar preservação ambiental desde a década de 70, né? Então, o Clube de Roma, quando vocês foram pesquisar sustentabilidade, limite do crescimento humano, né? Tudo começou no Clube de Roma de 1970. Então, desde então vem se evoluindo, né? As preservações, embora a preservação ocorre muito em parques nos Estados Unidos, desde a época do presidente Roosevelt, né? Que foi o primeiro parque dos Estados Unidos, né? Então, depois, só que no Brasil vieram alguns parques, né? Parques nacionais, parques estaduais, né? Então, hoje no Brasil se consideram unidades de conservação, né? Então, o manejo das unidades de conservação é uma palavra muito que está no contexto. Você entra no site lá das unidades de conservação, do Ministério do Meio Ambiente, que o manejo, ele realmente, ele praticamente virou uma disciplina, vamos dizer assim. Tem várias formas de manejo, né? Porque normalmente, quando você tem uma área de preservação, você tem a área central, a área buffer e a área externa, né? A área intermediária e externa. E cada uma dessas você vai fazer um tipo de manejo. O que é? É que para você preservar, custa caro, né? Para você cuidar, que não estraga, custa dinheiro. Então, é dinheiro público. Tanto que o pessoal está tentando passar alguns parques para iniciativa privada. Então, de que maneira você pode fazer um certo aproveitamento como turístico, por exemplo, como uma agricultura familiar, numa área de preservação ambiental, né? Então, esse eu considero que é manejo, né? Ô Fábio, para a gente estar encerrando aqui a conversa, para estar liberando você também, para a gente não estar tomando seu tempo. Você quer tomar cerveja, né? Vocês querem tomar cerveja. Eu vou ter que sair para a família. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente já estar encaminhando o encerramento aqui da conversa. Tá. Como a sua área de atuação profissional, ela pode contribuir com o manejo sustentável ou a preservação, conservação, recuperação, revitalização dos recursos naturais? Essa é uma pergunta boa. Quem fez essa pergunta? Matheus? Daniel. Daniel ou Matheus? Daniel? Então, Daniel, é o seguinte, eu estou passando isso na pele. Eu sou geólogo, entendeu? E eu sou diretor de planejamento da cidade. Os arquitetos, os engenheiros, eles no começo eles desdenhavam. Entendeu? Como é que o geólogo vai mexer com isso? Mas como eu fiz o meu mestrado, minha especialização na Unicamp em administração e política de recursos naturais, eu comecei a conhecer um pouco de política, desenvolvimento urbano, desenvolvimento sustentável, né?
Então, o importante na profissão de vocês é vocês serem mais ecléticos possível, né? Sempre estar conhecendo um pouco de tudo. Por isso que eu acho que sempre que vocês pensarem, espero que dessa conversa, e sempre que vocês estiverem fazendo qualquer trabalho de engenharia ambiental, que vocês pensem na saúde. Pensem na saúde porque o final é ela. A medicina que eu comentar que você não falou a brasileira, que aqui a medicina brasileira é cervejinha, né? Cervejinha e churrasco, pô. Picanha, especialmente a picanha sem gordura. Então tá ótimo, Fábio. É só isso mesmo, o trabalho já cumprimos. Estou à disposição aí de vocês. É um pouco da experiência minha, que é fácil de falar, mas eu tenho outras áreas de atuação também, que daí o Vinícius passa para vocês, que aí a gente pode conversar. E quando eu prometo que eu vou aí tomar uma com vocês em Rio Claro. Por Fechou. favor. Com certeza. Vou marcar sim. Fechou. Mas Tá bom. fechou. Muito obrigado, Fábio, pela entrevistinha e pela aula que você deu pra gente. Obrigado a vocês pelo interesse, porque Sim. é fácil falar. Agora, vocês captar tudo isso e levar um pedacinho, um dedinho disso aí, eu já fico contente. É a missão dos mais velhos na Terra e sempre será.